Olá, essa semana vamos fazer uma pequena revisão sobre os conteúdos que vocês já fizeram atividade na aula, nas atividades anteriores, que é sobre ordens e classes. Esses conteúdos tem no livro de vocês. Vamos trabalhar o livro da página 18 à página 20, que aborda este conteúdo, ordens e classes. Olá, turminha do quinto ano. Vamos para uma revisão sobre classes e ordem. Nós vamos trabalhar esta semana o livro didático da página 18 até a página 20. É uma revisão. Vocês já fizeram atividade sobre classes e ordens. Só vamos revisar um pouco. No sistema de numeração decimal, utilizamos agrupamentos de 10 para realizar contagem. Assim, por exemplo, 10 unidades corresponde a uma dezena, 10 dezenas corresponde a uma centena ou 10 unidades, 10 centenas corresponde a uma unidade ou uma milhar, ou a uma unidade de milhar, ou 100 ou 1000 unidades. 10 unidades de milhar corresponde a uma dezena de milhar ou 10.000 unidades. 10 dezenas de milhar corresponde a uma centena de milhar ou 100.000 unidades. Então, a gente já estudou na aula passada sobre classes e ordens. É só apenas uma revisão. Vocês podem ler aqui no livro de vocês, prestar bastante atenção que vocês vão entender. No sistema de numeração é também posicional. Essa posição é chamada de ordem posicional. Cada número tem sua ordem. E as ordens são consideradas da direita para a esquerda. Então, as ordens são consideradas daqui, da direita para a esquerda. Cada número, cada ordem é, primeira ordem é a ordem das unidades, segunda ordem é a ordem das dezenas, terceira ordem das centenas, quarta ordem das unidades de milhar, quinta ordem das dezenas de milhar e a sexta ordem aqui, que é das centenas de milhar. Então, na atividade de vocês, aqui, na explicação do livro, temos esse número aqui, ó, 829.619. Então, a primeira ordem, o 9 é a ordem das unidades, 9 unidades. Segunda ordem das dezenas, que é uma dezena ou 10 unidades. Terceira ordem, número 6, ordem das centenas ou 6 centenas, que significa 600 unidades. E a quarta ordem, que é a ordem da unidade de milhar, que é o número 9.000, que corresponde a 9 unidades de milhar ou 9.000 unidades. E a quinta ordem, que é a ordem das dezenas de milhar, ou 2 dezenas de milhar ou 20.000 unidades. E a sexta ordem, que é a ordem das centenas de milhar, 8 centenas de milhar ou 800.000 unidades. Cada grupo de 3 ordens, começando da direita, forma uma classe. Aqui, cada grupo de 3 ordens. Por exemplo, primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem formam uma classe, que é a classe das unidades. Neste aqui, já a segunda ordem. Então, a quarta, a quinta e a sexta ordem, aqui, forma já a segunda classe. Então, a divisão em classe facilita a leitura e a escrita do número por extenso. Então, quando você divide aqui em classe, facilita mais a leitura. 619, primeira classe, e 829.000, a segunda classe. Então, como que ler por extenso aqui? 829.619. Na página 19 continua a explicação aí. Página 19, continua a explicação. Agora, considerando o número 54.743. Podemos decompor esse número e escrevê-lo em suas ordens. Por exemplo, como é que vocês vão fazer? 50.000 mais 4.000 mais 700
mais 700, mais 40, mais 3, que formam o número 54.743. Então, esse número você vai distribuir no quadro valor de lugar, que é a primeira ordem das unidades, da segunda ordem das dezenas, terceira ordem das centenas, quarta ordem das unidades de milhar, quinta ordem dezena de milhar e a sexta ordem, que é a centena de milhar. Então, nessas ordens aqui, então, de 3 em 3 forma a primeira classe, as outras 3 classes da milhar correspondem à segunda classe. Então, veja como lemos e escrevemos por extenso esse número. Então, como é que a gente escreve esse número por extenso? 54.743. Aí vem as atividades, pede para vocês ler as informações a seguir e responda as questões a respeito do número destacado. Então, uma volta completa em torno da ilha do Equador, mede aproximadamente 40.075 quilômetros. Então, vocês vão fazer quantas ordens tem esse número. Se vocês tiverem dificuldade, desenhe o quadro valor de lugar, coloca cada número no seu devido lugar, que vocês vão conseguir responder. Lembrando que de 3 em 3 forma uma classe. Quantas classes? Qual é o algarismo que ocupa a ordem das dezenas de milhar? Como escrevemos por extenso esse número? E qual é a ordem ocupada pelo algarismo? Na página 20, vocês vão decompor os números, complete as colunas, vocês vão decompor esse número. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar o número aqui, 800, 1000, mais 300, mais 90, mais 8. Preste atenção, porque na atividade de vocês, da aula passada, vocês tiveram confusão na hora de decompor o número. Teve alunos que não souberam fazer essa decomposição. Então, preste bastante atenção para fazer essa decomposição. Não é difícil. No número aqui, 217.934, você vai botar aqui 200.000, 10.000, 7.930 mais 4. Preste atenção, que é igual a quantas centenas? É igual a centena. Quem é a centena aqui? A centena de milhar? O 2. O 1 é dezena de milhar. O 7, ele é o quê? Unidade de milhar. O 9, centena. O 3, dezena. E o 4 é unidade. Então, preste bastante atenção nessa atividade aqui. E aí tem o quadro valor de lugar e vocês vão colocar o número da letra A e da letra B no quadro valor de lugar, obedecendo suas ordens e suas classes. Em cada ficha está escrito um número natural. Observe, cada fichinha dessa tem um número. A, B, C e D. Na letra A, escreva por extenso o número que aparece na linha. Então, na letra A, você vai escrever esse número por extenso. Na letra B também, assim por diante. Observe as fichas a seguir e siga as instruções para pintá-las. Pinte de azul a ficha com o número que o algarismo 5 corresponde a 500 unidades. Então, qual é o número 5 que corresponde a 500 unidades? Esse número aqui, você vai pintar de azul. Então, observe o que está pedindo e faça. Faça direitinho, prestando bastante atenção para não errar. Ok? Até a próxima atividade.